Boa tarde. Nós começamos hoje uma espécie de curso, que alguns temas desse curso eu já venho tratando, às vezes superficialmente, às vezes de modo mais aprofundado, mas eu venho tratando do ponto de vista temático, né? Hoje nós começamos a abordagem de um curso sobre Sociologia da Ciência. Nesse tipo de abordagem, nós vamos, num primeiro momento, definir do que trata essa disciplina, qual é o objeto dessa disciplina, ou quais os sujeitos dessa disciplina, porque é uma perspectiva que elimina essa questão de objeto, o campo e quais são os principais cenários, quais são as principais abordagens. Isso é importante porque neste ambiente intelectual do disciplinamento da sociologia da ciência, aparecem várias intercorrências, aparecem várias conexões, aparecem vários nexos com outros nomes, com outras disciplinas, com outros campos disciplinares, não é? E é importante que quem estuda sociologia, ou quem se forma nas áreas de ciências sociais, sociologia, antropologia e política, né, saiba discernir as fronteiras e também as conexões. Né? Nós temos algum apoio, sendo modesta, porque essa disciplina é uma disciplina densa, com alguns clássicos, conhecimento imaginário do David Bloor, 3 edições do Ciência em Ação, do Bruno Latour, inclusive a edição francesa, A Vida em Laboratório, também a edição francesa, do Bruno Latour, também tem a edição portuguesa. O Cogitamos Être, né, que é sobre as humanidades científicas, esse eu não sei se tem tradução para o Brasil, eu tenho impressão que não. Les Nouvelles Sociologie, do Korkuf, que foi muito usado num determinado momento, no começo dos anos 2000, porque acenava já para este cenário da formação de um campo emergente da sociologia da ciência, não é? O próprio texto de Sociologia da Ciência do Olivier Martin, também não conheço, se tem tradução para o português, não é? Que é um texto também já clássico e muito utilizado a partir de 2000, 2010, por aí. Um texto igualmente clássico do Alan Chalmers, que eu uso sempre em epistemologia, não é? Os cursos de epistemologia para pós-graduação do doutorado, que Relations, no caso, o que é a ciência, onde ele aborda todo o Círculo de Viena e todo o debate trazido até nós por Popper, Kuhn, Lakatos e por aí vai, não é? E alguns outros de apoio, não é? Que eu acho que são importantes. Então, se a gente fosse explicitar o propósito dessa live hoje através de um curso presencial, eu diria que a gente está fazendo uma primeira abordagem de um curso de Sociologia da Ciência. Né? Tem outros textos de apoio de novas correntes nesse ambiente de Sociologia da Ciência que são de inspiração mais latina, não é? E esses eu vou fazer referência no momento mesmo que a gente esteja apresentando, não é, a temática do curso. O que a gente estuda em Sociologia da Ciência? Como é que a gente começa a tomar essa área como tema e como um problema de investigação? Não é? Geralmente nós começamos a estudar as obras principais, eu desfilei aqui 8, não é? Os autores, o processo de formação das ideias desses autores, não é? Qual é a visão de conhecimento científico que essa disciplina traz, não é? Mas é a partir de um marco conquistado com o prestígio do próprio campo da sociologia do modo geral, onde a ciência não é mais vista como um privilégio, né? Ou como um produto do processo cognitivo propriamente dito.
Ou seja, todos esses autores e todas essas abordagens, com maior ênfase através de um ponto de vista, ou menor ênfase através de outro ponto de vista, abordam esses estudos da ciência como estudos sociais. São estudos sociais sobre a ciência, são conexões da ciência e da sociedade, são estudos da ciência como práticas sociais e, com isso, se residualiza um ambiente intelectual onde essa relação ciência e sociedade passa a se constituir com um campo muito importante, com um campo novo, não é? Dito isto, a instauração desse campo e o modo como esse campo é instaurado, não é? Teve que superar inúmeros mesmo obstáculos, né? Ou seja, até que ponto esse tipo de abordagem substitui os estudos de filosofia da ciência, de epistemologia? Não substitui. Na verdade, é um outro foco, né? E, na verdade, é uma outra, aliás, várias outras tendências que se instituem no debate a partir desse foco, não? Então, são os primeiros obstáculos. Caracterizar bem os pontos de tensão e as conexões. O segundo é ver até que ponto nós temos instrumental, sociológico, para ter uma dimensão bastante realista de como se dá a geração do conhecimento científico e tecnológico. No progresso da ciência de um modo geral, não é? Nos projetos nacionais, porque não se dão soltos dos projetos nacionais, como nós vimos na live anterior, né? No modo pelo qual as práticas sociais predominantes em uma sociedade se apropriam do conhecimento científico e se beneficiam do conhecimento científico, ou seja, qual é a apropriação econômica e social desse conhecimento produzido e quais são os condicionantes. E quando a gente fala em condicionantes, quais são as implicações, quais são os impactos, mas também qual é o legado, qual é o benefício que esse conhecimento traz para a sociedade. Então, dito de um modo geral, a gente pode dizer que a sociologia da ciência aborda a investigação das dimensões sociais da produção do conhecimento científico. Diz, Marilene, mas toda prática científica é social. Não era assim considerado. Aliás, é um tema que entra tardiamente no debate da compreensão mais ampla de como se produz o conhecimento científico, são as variáveis sociais. Mas também como é que esse conhecimento circula, né? Através de quê? Que redes de sustentação? Quem se apropria desse conhecimento científico e quem é que passa a disputar, e mais do que isso, a enunciar essas narrativas para a sociedade, para os formadores de opinião, para as editoras? Quais são as disciplinas que a vinculam, não é? De um modo mais prestigioso, de um modo mais convincente, não é? Em todas as tradições. Na tradição historiográfica da ciência, na tradição econômica da ciência, aquela que está muito ligada aos processos produtivos, nas tradições mais filosóficas, antropológicas ou sociológicas da ciência, essas últimas, nesse caso, que têm uma intimidade maior com os fenômenos sociais, com os fenômenos políticos e com os fenômenos ideológicos. Ou seja, desse leque de responsabilidades, vamos dizer assim, existem várias nominações para, eu já diria, para essa grande área de sociologia da ciência, que é muito mais do que uma disciplina, não é? Então, ela é identificada, se a gente for ver historicamente, com a sociologia do conhecimento. Sociologia do conhecimento, que tem uma base em Scheler e que depois encontra em Karl Mannheim o seu principal expoente.
Depois, com a própria sociologia da ciência, que é instituída pelo Robert Merton. Umas 6 lives passadas, nós passamos 3 lives tratando sobre o papel do intelectual, o lugar do intelectual na estrutura social da ciência, e essa compreensão e essa abordagem chegou até nós através do esforço de institucionalização da sociologia da ciência empreendida pelo Robert Merton. A sociologia do conhecimento científico, ou seja, olha, nomes muito parecidos, que passa a estudar melhor a controvérsia social da ciência, a disputa por determinadas abordagens, aquelas que estão mais próximas do que se chama verdade científica e aquelas que são mais convincentes, que são mais estratégicas e que se aproximam mais dos modos de realização e de aplicação. E ainda, dentro desse mesmo conjunto, desse mesmo complexo, a antropologia, a abordagem etnológica ou antropológica do conhecimento científico. É um conjunto de abordagens, né, e que trabalha determinados níveis, determinados conceitos, como, por exemplo, de ator-rede, e o modo de como essas dinâmicas são apreendidas dentro dos laboratórios, dentro dos projetos de pesquisa, e como se constroem os consensos a partir desses laboratórios, não é? e desses projetos de pesquisa. No ambiente universitário, geralmente nós partimos de um determinado patamar. Não é o caso daqui que nós somos mais livres para fazer esse exercício. Mas no caso do nosso curso de sociologia, a abordagem da sociologia da ciência parte do seu reconhecimento interno e da sua organização interna no campo sociológico. Todas essas formulações que eu enunciei aqui não partem só do campo sociológico, partem de um diálogo epistêmico entre os campos científicos, partem do modo pelo qual o tema da sociedade, da cultura científica foi introduzida ou foram introduzidos nos campos científicos e passam a refletir melhor sobre o impacto social, né, do cientista e da ciência no próprio constituinte desse conjunto de dinâmicas que fazem a produção do conhecimento, que faz o conhecimento circular e que de algum modo se comprometem, né, com a aplicação desse conhecimento na sociedade, né? O marco que a gente tem aqui para iniciar, não é, esse debate é um marco que vai do século XIX até 1930. De 1930, eu diria que até 1940, né? Ou seja, a emergência do século XIX até 1930, você vê toda uma contribuição que o Mannheim se apropria para instituir a sociologia do conhecimento. A partir de 30 e 40 propriamente dito, né, você já encontra todas as dinâmicas de institucionalização da sociologia da ciência com os esforços do Robert Merton, e a partir daí, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 60 e nos anos 70, não é? Nos anos 60 a gente vê a obra do Kuhn aparecer, né, com a estrutura das revoluções científicas, que ainda tem uma influência considerável até hoje nessas abordagens e que não estão necessariamente limitadas apenas só no campo da sociologia. É possível falar, então, que esses estudos sociais da ciência têm em Mannheim um ponto importante. O que a gente poderia marcar de importante aqui? A sistematização deste foco
do modo pelo qual os sujeitos passam a trabalhar o conhecimento científico, o processo, que a gente diria que é uma aplicação mais hermenêutica, mais interpretativa e historicista de um debate social sobre a ciência, não é? Isso é importante destacar, não é? Mas destacar também que esse diálogo não se encerra com Mannheim, nem com Robert Merton, mas que quase simultaneamente, nos primeiros anos do século XX, você vê o envolvimento muito presente, muito prestigioso do Bachelard, do Ken Glen e do Michel Foucault, que também passam com variáveis compreensivas diferentes, complementares e com projetos bastante originais, também a discutir a ciência e discutir o desenvolvimento do conhecimento científico, não é? Em 62, como eu já falei, o trabalho do Kuhn inspira, vamos dizer assim, uma pluralidade de críticas, revitaliza o debate do que nós chamamos de estudos sociais da ciência. E nos fins dos anos 70, aparece o marco que geralmente nós atribuímos dentro do campo sociológico do programa forte da sociologia do conhecimento, não é? Que surge com a chamada Escola de Edimburgo e que depois dá lugar mesmo à sociologia do conhecimento científico e à antropologia do conhecimento científico. Então é possível dizer que nós somos herdeiros de um debate que começou com a própria institucionalidade da sociologia, que passa pelo Marx, que passa pelo Weber, que passa pelo Durkheim, que passa pelo disciplinamento. Esses alunos conhecem bem, não é? O disciplinamento da sociologia no momento em que ela se consolida e no momento que ela se institui no ambiente das próprias universidades. E isso é importante, né? Passa também pela criação desse termo, né? A denominação dessa disciplina, né? Tem um debate, se é Mannheim, mas há um consenso que foi o Max Scheler, né? Que foi o que cunhou esse termo de sociologia do conhecimento. E, de algum modo, Mannheim é o precursor dessa sistematização que depois o Robert Merton vai aplicar na institucionalidade mesma de acolhimento de que a ciência é uma prática social e, como outra prática social, não só sofre impacto da sua presença na sociedade, das demandas que a sociedade faz para ela, como também impacta, gera influência sobre a sociedade. Quanto a isso, não temos mais nenhuma dúvida, né? Ou seja, há um grupo de pesquisadores que valoriza mais o fato do Max Scheler ter introduzido a sociologia do conhecimento como disciplina acadêmica, não é, na Alemanha, e que se beneficiou muito do diálogo dessa introdução com a linguística. Então, daí você já vê um determinado tom mais interpretativo, mais discursivo e no entendimento maior das narrativas científicas. Hoje privilegiam mais a abordagem do Robert Merton, uma fase mais recente, e outros, e eu acredito que essa influência está presente até hoje, não é? Que se beneficiam do debate do Mannheim e da inspiração com determinadas categorias desenvolvidas no debate marxista, como ideologia, como as classes sociais, como a origem das classes sociais, para se apropriar melhor do estudo do cientista como ator social, do cientista como agente social,
do cientista como intelectual pertencente a uma classe social ou a um grupo social mais ou menos favorecido. Porque nessa relação de pertencimento, nós encontraríamos pistas, características, dados, conexões entre o interesse científico de um produtor da ciência, no caso o cientista, e a sociedade onde ele se insere. Então, com essa visão mais ampla, nós podíamos dizer, então, que nós podíamos caracterizar 3 grandes etapas. Os alunos de Sociologia da Ciência, de um curso que começou a ser dado e a pandemia espatifou, né, podem se beneficiar dessa abordagem, não é? Pode ter, então, uma característica de cenário mais amplo, onde nós localizaríamos 3 etapas do desenvolvimento da sociologia do conhecimento, que depois vai ser nominada em todo esse conjunto que eu estou chamando de sociologia da ciência. A primeira, que é marcada por uma fase que nós chamamos fenomenológica. Ela vai dar preeminência a determinado enfoque, o próprio nome está dizendo, né? É na esfera dos valores que essa abordagem vai ser mais privilegiada e que ela vai, de alguma forma, desenvolver interpretações, decodificar discursos, não é? Indicar procedimentos de narrativa. E esses discursos, esses códigos e essas narrativas vão ser constituintes de um determinado modo de a ciência dialogar do ponto de vista interno ou do ponto de vista externo. Então, essa é uma primeira fase. A segunda é a que é também caracterizada como sociologia do saber, né? É a segunda fase que a gente pode dizer a partir da guerra e pós-Primeira Guerra, né? O objetivo maior dessa fase, ou as características mais evidentes dessa fase, não é, eram relacionar hierarquicamente valores que estavam presentes ou que dominavam os ideais científicos naquela época. É uma época que eu diria eu não diria só de esplendor, mas diria até de uma certa arrogância de que o poder da ciência seria capaz de resolver grande parte dos problemas da humanidade. Se não, é aquela ideia mais megalomaníaca de que a ciência poderia resolver tudo. Mas era um pensamento daquela época. E a terceira, eu diria, a terceira fase, que é muito mais ligado ao que se chama hoje de uma antropologia filosófica, onde a individualidade da ciência como prática social passa a ser mais demandada, passa a ser mais, eu diria, cuidada, né? Se dá mais atenção a determinados procedimentos, se dá mais atenção a determinadas conexões. E, finalmente, eu diria que o acúmulo dessas 3 fases permitem que hoje os pesquisadores consigam melhor reelaborar os dados históricos do procedimento da produção do próprio conhecimento científico. Os pesquisadores podem identificar melhor objetos e métodos, não do ponto de vista da seleção do que vai ser pesquisado, mas o estilo de uma época em que a ciência trabalhava assim ou assado, onde havia mais liberdade individual e menos liberdade institucional, né? Ao contrário de hoje. E também quais eram os pensamentos dominantes naqueles momentos históricos. Acabei de falar que entre as 2 guerras, especialmente um pouquinho antes e o desenvolvimento da Primeira Guerra,
A situação da ciência era uma situação de otimismo. Já ao fim da Segunda Guerra e logo o período que se segue a Segunda Guerra, não é esse o ambiente intelectual da ciência. É de pessimismo, é de avaliação crítica da ciência. E especialmente uma avaliação crítica para o negativismo. Né? Ou seja, não aceitando determinadas condições do processo de produção do conhecimento, impondo protocolos, impondo limites. E, de alguma forma, isso leva a um processo de institucionalização diferente do conhecimento científico. Mas a herança que nós recebemos do Mannheim é uma herança muito bonita. É uma herança que até hoje está presente em várias pesquisas de doutorado, em várias pesquisas de mestrado, não é? Que se debruça sobre o estudo da atividade intelectual da ciência e dos próprios intelectuais cientistas. E isso é muito interessante. Não faz muito tempo eu orientei uma dissertação de mestrado, ele hoje é um brilhante doutor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, que é o Ricardo Lima, onde o Ricardo estudava a atividade intelectual do jornalismo dedicado a analisar a Zona Franca de Manaus. Mas o foco desse tipo de abordagem em Mannheim não é o distrito industrial, é o modo pelo qual os intelectuais que se responsabilizam pelas editorias, que formulam opiniões nos jornais, que disseminam essas opiniões pelos círculos de empresários e também de pesquisadores, é o modo como eles leem a atividade ligada à Zona Franca e que exige deles um preparo, conhecimento sobre a economia brasileira, sobre a implantação de projetos, sobre investimentos externos diretos, sobre o modo de transição do imperialismo para as economias globais. E a grande pergunta é: será que os responsáveis pela atividade intelectual de tomar um tema como objeto de investigação, de tratar esse tema como responsável pela disseminação e a interpretação dele, tem essa competência para o exercício dessa atividade intelectual? Eu não vou dar a resposta. Quem quiser, leia a dissertação do Ricardo, mas é muito interessante o modo como ele trabalhou o Mannheim, né? Estudando a origem de classe, estudando a atividade social da ciência, estabelecendo a relação entre aquela atividade intelectual e o tema envolvido e o conjunto mesmo de intelectuais e dos grupos sociais da sua origem dentro da universidade e fora da universidade. É surpreendente esse resultado. Eu sugeriria, né, que os meus alunos, os pesquisadores dessa área, pelo menos, né, pudessem ter esse trabalho em mãos e fazer uma observação muito verticalizada, muito aplicada de como usar a sociologia do conhecimento. O que é que se estuda aqui? Né? Para estudar, nesse caso, os cientistas e os intelectuais cientistas. Quais são as características desses grupos sociais que produzem conhecimento? Tem impressão que passou na live ainda agora o Dr. Rincon. É um intelectual de grande envergadura, não é? E que já organizou grandes estruturas, não só de classificação, como de organização e difusão do pensamento científico, responsável em grande parte pelo êxito, né, de um prêmio muito importante na nossa região, que é o Prêmio Samuel Benchimol. Quais são as características dos grupos sociais científicos? Das pessoas que se dedicam à ciência, das pessoas que produzem conhecimento. Eu já falei, quais são as suas origens sociais? Não é só saber a árvore genealógica, mas a época em que seus pais viveram, os processos de educação
aos quais eles foram submetidos, os colégios que influenciaram na sua formação fundamental e aquela que vai lhe levar à carreira científica e à universidade, não é? Os círculos de intelectuais dos seus pais, da sua socialização, não é? Um outro colega, doutor Adenei Ribeiro, foi até Belém para ver qual era o colégio onde estudava o Leandro Tocantins, para entender melhor alguns nomes que passavam pela memória e pelos registros do Leandro Tocantins, que eram as pessoas com quem seus pais conversavam. Como é que esse círculo mais próximo da família exerce uma enorme influência sobre aquelas pessoas que vão realizar escolhas na carreira científica, não é? Então, como é que esses grupos se organizam? Qual é a sua filiação de classe? Hoje em dia, todo professor universitário, todo pesquisador, ou ele está ligado a um grupo científico propriamente dito, mas em uma articulação que é externa com a sociedade. Ela não tem muito a ver, ou melhor, não tem a ver diretamente com aquilo que internamente ele está produzindo como pesquisa, como análise, como síntese, como artigo a ser publicado. Mas tem a ver como ele dialoga com a sociedade. Quais são os quadros de recompensa e prestígio? Você vai entender melhor com isso? Porque que de primeiro só sujeitos excepcionais podiam exercer atividade científica. A atividade científica tem que ser financiada por alguém. Quem não tem fortuna pessoal vai depender das agências científicas. E a partir, eu diria, da segunda metade do século XIX em diante, é no ambiente das universidades, com mais ou menos apoio, que essas recompensas, que não são materiais, são recompensas de execução do trabalho propriamente dito, não é? Se realizam. Mas qual é o prestígio? Como é que aquele campo é visto socialmente? Quem é que legitima, quem é que dá voz e quem é que faz o acerto em torno da credibilidade de um tema, de um assunto, de um campo disciplinar? Então, essas questões são respondidas no ambiente de pesquisa da formulação da sociologia do conhecimento, que evolui para o que nós chamamos de sociologia da ciência. Então, o que ela faz? Ela indaga acerca das variáveis, estou vendo o Sigiac aqui assistindo a live, das variáveis que favorecem ou dificultam a construção de um campo de conhecimento, a construção de uma disciplina, a construção de uma temática. Como é que esse conhecimento emerge? Né? No seu caso, que estuda essa grande área de consolidação do turismo, acoplado ao próprio conhecimento da natureza, há que se identificar quais são as variáveis favorecedoras da institucionalização desse campo e também quais são aquelas que exerceram um obstáculo considerável, porque esse campo não se institucionaliza do mesmo modo em Boa Vista e em Manaus. Né? Então, o seu trabalho tem uma grande dose do exercício da própria sociologia do conhecimento. Quais aquelas que dificultam um tipo especial de conhecimento? E, portanto, ao fazer isso, você está indicando ou você está indagando quais são as causas sociais de algum tipo concreto de conhecimento, né, que vão impactar, assim ou assado, né, o modo pelo qual a sociedade, o modo pelo qual os grupos sociais, o modo pelo qual as instituições recebem o conhecimento científico.
Há um debate que eu acho muito interessante, que dizem que um debate que hoje já está vencido, mas de vez em quando, na medida em que determinadas questões são postas, uma ou outra inflexão sobre esse debate vem à tona. Se há sempre uma necessidade de esse campo sociológico se reafirmar, uma vez que quando ele lida com causas externas ao próprio campo científico, ele não tem condições de se autoavaliar, porque a atividade socióloga é reflexiva. Mas a resposta disso está que nós não dependemos mais dessa validação externa hoje, não é? Apesar de institucionalmente, de vez em quando você vê um campo sendo ameaçado, né, por uma autoridade A, por uma autoridade B, seja por falta de esclarecimento, seja por falta de entendimento, ou até mesmo de uma estratégia de apagamento, não é? De um determinado saber. Isso já aconteceu em várias épocas do mundo, isso não é nenhuma surpresa de que esteja acontecendo hoje com determinadas áreas. Mas o fato de uma ciência ou de um campo científico surgir num momento intenso de crise ou de conflito, vai fazer com que os pesquisadores incluam entre essas variáveis que eu acabei de falar, não é? A tensão intelectual entre os grupos sociais e como ela se opera. E nesse sentido, desde a inauguração da sociologia do conhecimento, o Mannheim examinou esse aspecto dessa tensão, não é? No quadro de um debate sobre as ideologias, não é? Num quadro de debate sobre as utopias. Tanto é que a sua obra de referência muito famosa é Ideologia e Utopia. E o modo pelo qual a atividade social da ciência lida com essa questão, dessas tensões intelectuais. Quanto mais o clima é de pessimismo diante do futuro, essas tensões intelectuais se projetam nas políticas científicas, ou na recusa dessas políticas científicas, ou nos procedimentos de aceitação da intervenção da ciência no estabelecimento ou na indagação sobre essas causas sociais. Estou vendo a Liliane aqui na live e estou imaginando, na instituição onde ela trabalha, o grau de aceitação desse laboratório que vai, periodicamente, se posicionar sobre questões sociais. Não é simples institucionalizar um laboratório de ciências humanas institucionalmente. Eu mesmo levei quase 4 anos com um projeto do CNPq sendo renovado a cada 2 anos e com o auxílio da Fabian, não é? Para assegurar pelo menos o espaço do Laboratório de Interdisciplinaridade das Ciências Sociais. Mas por quê? Porque dependendo do padrão de otimismo ou pessimismo que exista acerca de um campo, você vai ter maior dificuldade ou menor dificuldade de assegurar recursos, não é? E de demonstrar com a regularidade das suas atividades que essa é uma atividade imprescindível, por exemplo, ao conhecimento do ponto de vista interno da nossa instituição universitária e do ponto de vista externo da relação com a sociedade. Um outro debate que vai e volta também quando se institui o campo novo, né, é como é que você vai assegurar, tanto do ponto de vista interno quanto externo, um padrão razoável de aceitação de que o que a área faz, o campo faz, a disciplina faz, não é? Tem uma certa objetividade, tem um método científico rigoroso, compreende o significado interno dos fenômenos, se insere no mundo social da pesquisa com relativa segurança, consegue estabelecer padrões de significação e de conexões internas.
Falando assim do modo geral, parece muito abstrato, mas não é, não é? A abordagem de cada projeto prevê, pelo menos, uma primeira aproximação de como fazer isso. Na medida em que a pesquisa se desenvolve, que o campo se reafirma, nós vamos manejando obstáculos ou criando estratégias favorecedoras de dar destaque a essa compreensão científica dos fenômenos, a esses significados internos e externos do fenômeno e estabelecendo conexões entre essas causas sociais da ciência e o campo científico onde eu me insiro. Estou vendo aqui vários alunos da pós-graduação, do doutorado na área das ciências ambientais. Estabelecer a conexão entre as causas sociais e os fenômenos ambientais é aquilo que a história ambiental persegue, não é, Pedro? Desde o início. Ela persegue o estabelecimento dessas conexões. Ela introduz a dimensão da historicidade nos fenômenos da evolução de longa duração da natureza. E a partir do momento que introduz a historicidade nessa evolução mais longa, você se dá conta de inúmeros desdobramentos da própria compreensão e do processo de difusão do conhecimento das ciências ambientais. E à medida que entra a economia, e à medida que entra o direito, e à medida que entra a química ambiental, e à medida que vão entrando os campos das ciências da natureza e das ciências da sociedade para a composição desse grande amálgama que são as ciências ambientais, não é? Você vê que há a necessidade do exercício de uma sociologia do conhecimento, de uma sociologia da ciência, de uma antropologia do conhecimento científico que vai se desdobrando nas conexões e significados dos fenômenos ambientais e no modo mesmo como o fenômeno ambiental emerge para os cientistas que estão trabalhando naquele momento histórico, para as instituições que estão vivendo o problema naquele momento histórico e para a sociedade que está debatendo com maior ou menor consciência do fenômeno ambiental, não é? Em um determinado momento histórico. Então, é muito interessante como essas conexões frequentemente passavam ao largo de formulações e de determinados resultados. Hoje não passam mais. Então, esse campo que vai da sociologia do conhecimento à institucionalização da sociologia da ciência, as abordagens tinham uma base mais compreensiva, mais interpretativa, naquilo que eu chamei logo no início da live, numa concepção mais hermenêutica e historicista dos fenômenos científicos. Aí vocês já viram que tem uma outra base, aquela que pergunta mais sobre o cientista. Qual é a origem social dele? Qual é a classe social a que ele pertence? Com quem essa classe social dialoga? Como é que os fenômenos são socializados e, ao mesmo tempo, estão representados na construção social da visão de mundo dessa pessoa? Qual é a relação entre a produção desse conhecimento e o contexto social? Vocês viram que, embora sejam questões complementares, elas têm um fundamento distinto, para não dizer que elas pertencem de uma matriz epistêmica diferente, mas elas se completam. Elas constituem uma inteligência necessária. E mais do que isso, elas apresentam um enorme exercício de inteligibilidade da atividade social da ciência. Sem ela, vai ser muito difícil a gente compreender os procedimentos, os processos e os resultados
pelos quais as ciências chegam até hoje, não é? E aí você vai vendo que vai sendo desenhado um foco de todas essas coisas que eu falei, que a gente pode chamar hoje de campo, como a gente chama. Mas no primeiro momento é um desenho que vai formatando o que nós chamamos de condições sociais da cultura em determinado contexto. Ou seja, é duro chegar até aí, né? Às vezes nós temos intuição. Esse é um fenômeno cultural maior do que aquele que o meu projeto tão pretensioso, né, acha que pode dominar. A Viviane está enfrentando essa questão com as novas representações das manifestações religiosas num determinado conteúdo e modelo, né, de expressão religiosa. Ou seja, na verdade, nós estamos pesquisando como é que uma determinada preocupação científica ou com um campo de conhecimento emerge na inteligência do pensamento, que é também contextual, né? Porque senão determinadas sugestões de investigação científica que começaram há 2, 3 séculos atrás, né, mas não tiveram condições de se realizar, não vigorariam, explodiriam, vamos dizer assim, com tanto vigor no contexto de hoje. Então, isso é uma preocupação importante. Mas a tese fundamental a que esse campo se reporta, não é? Isso também já estava em Mannheim, eu acho que ele é o grande produtor desse engenho, dessa concepção, é de que existem modos de pensar, e aqui nós estamos nos reportando à ciência, que não podem ser compreendidos se nós não obtivermos ou se mantiverem obscuras as origens sociais desses modos de pensar. Isso não é muita pretensão, não. Ou seja, não há como você compreender um determinado modo de exercício cognitivo ou determinada representação de um fenômeno, de um fato ou de um processo, ou a compreensão interna mesmo do desenvolvimento dessa narrativa acerca de um tema, se nós não conhecermos, né, as origens sociais desse próprio pensamento. Isso é uma tese. Foi uma tese que se afirmou, né, e que se desdobra na compreensão de que os homens ou determinados tipos de grupos humanos, não é, desenvolvem um estilo de pensamento que é particular àquele grupo, não é, e que produzem uma série de respostas que correspondem a algumas situações, e essas situações só se realizam na posição mesmo daqueles grupos. Por isso que é importante saber as origens sociais desse pensamento. Então, os homens isolados não expressam esse pensamento, mas o grupo social dele expressa. E as próprias condições da produção desse conhecimento e as respostas criadas a partir desse esforço só se expressam tipicamente com essas características que se reportam a eles numa posição desses próprios grupos. E aí o Ricardo foi pesquisar na origem social desses jornalistas algumas variáveis que são excelentes, como, por exemplo, se ele era o primeiro ou era o último, né, a última pessoa a cursar a universidade na sua família. Se ele vem de uma origem de uma família de intelectuais ou de uma família onde ele é o primeiro
a entrar na universidade. Minha gente, isso faz uma enorme diferença no modo pelo qual as pessoas vão exercitar a sua capacidade técnica ou a sua capacidade científica, né? A ponto do Bourdieu, num determinado momento, ter sido odiado, porque o capital cultural que se transforma em capital simbólico não é algo que a gente adquira de uma hora para outra só porque teve acesso ao conhecimento, né? Então, essas considerações da sociologia do conhecimento e da sociologia da ciência, vocês estão vendo, vão reafirmando cada vez mais a relação a um contexto concreto de determinada cultura e ao contexto histórico-social como locus de realização da investigação científica neste campo. O Weber já tinha nos alertado para isso, né? E ele fazia essa aproximação através de modelos, mas isso vai encontrar um campo, eu diria, de oferta de modernas técnicas de acúmulos de dados e de triangulação de dados e de fenômenos e de modelos interpretativos muito favoráveis, eu diria, dos anos 60 para cá, né? E isso é muito importante para a gente caracterizar as abordagens da sociologia do conhecimento que vão virar as abordagens da sociologia da ciência. Havia também um desenho de método, não só de debate, não só de foco, não só de aproximações, né? A primeira indicação consistia em não separar as formas de pensar que existem do seu contexto. Hoje parece a Marilene está falando besteira. Quem que não sabe disso? Eu diria, tem muita gente que além de não saber, não sabe fazer, né? Não sabe separar as formas de pensar existentes hoje do contexto da ação coletiva em que elas se expressam. Não podem ser separadas. Elas têm que ser vistas em associação. Elas são relacionais. Desde o modo como você estuda as interações em díades, em tríades, como o modo como você estuda conexões entre causa e efeito, e como você estuda sentido e significado. Não dá para separar as formas de pensar do seu contexto. As expressões individuais de pensamento, aquilo que eu penso, a Ana Cláudia ou o Ronaldo que está me assistindo, eles não podem ser separados de outros pensamentos da sua época, né? Então, eu relaciono logo o Ronaldo a um determinado grupo de sociólogos formados nos anos 90, não é? E que rapidamente se integraram ao mercado de trabalho, seja através do ensino, seja através da organização sindical, mas eles dialogam com duas variáveis muito interessantes, a da época em que eles se formaram e do grupo social a que eles se vinculam mais. E aí a origem, que foi determinante até este momento, passa a ser subsumida por essas circunstâncias de agora. Da mesma forma, os objetos, os temas, os problemas, eles também não podem se manifestar isoladamente a partir de uma pessoa, mas eles precisam ter uma expressão de percepção mais coletiva, né? Então, é a partir dessa densidade, eu diria, que não é individual, em que essas expressões, essas representações, esses dispositivos e até diria esses elementos vão se tornar importantes, não é?
nessa metodologia do desenvolvimento da sociologia do conhecimento, ou seja, a ação coletiva, os fenômenos coletivos. E o sujeito do conhecimento mannheimiano, nesse caso, não é o indivíduo. Não está em questão o indivíduo, mas é o grupo. Né? Os grupos que produzem um conhecimento, né? Os grupos que exercem uma influência sobre o conhecimento e os grupos que são influenciados também por esse conhecimento. Então, aqui você se fixa num contexto da cultura, num contexto da história, na dimensão interpretativista do conhecimento, na dimensão mais compreensiva do conhecimento, e com isso você caracteriza, na concepção epistemológica de Mannheim, um foco hermenêutico propriamente dito. Não é? E essa vai ser a característica dessa abordagem metodológica. Distinguir essa abordagem das demais, né, passa a ser, por exemplo, objeto de várias teses, de várias pesquisas, que dão enfoque a um aspecto maior ou a outro aspecto menor. Mas a grande contribuição, né, que se recebe dessa sociologia do conhecimento e que já com uma metodologia, com uma abordagem, com um campo mais ou menos delimitado, é entrar nesse debate, um debate da epistemologia, que caracteriza a lógica da descoberta e o contexto da justificação. Ou seja, tanto a descoberta passa a ser um foco das origens sociais do conhecimento, não é? Os campos científicos vão se defender, dizer que o contexto da justificação vai pertencer a cada campo, mas no âmbito da sociologia da ciência e da sociologia do conhecimento, anos depois, o próprio contexto da justificação, onde se organiza e se realizam os processos de validação, serão questionados e serão examinados como constituintes do interesse intelectual da própria sociologia do conhecimento científico. Então, esse, de novo, é uma contribuição enorme, não é? Onde a problemática da gênese social do conhecimento, onde está o contexto da descoberta, e a problemática da validade teórica do conhecimento, que está no ambiente do contexto da justificação, vão passar, sim, a serem constituintes do interesse da sociologia do conhecimento. Eu tenho feito o exercício, quando começo a dar aula de epistemologia, que talvez não seja um exercício muito simpático para as pessoas que estão começando, né, e que talvez não estejam familiarizados com essa conversa, com esse debate. Eu pergunto, o seu trabalho, o seu interesse de investigação é predominantemente inserido mais na lógica da descoberta ou na lógica da validação? Isso dá um problema danado. Alguns, imediatamente mais familiarizados com o debate, estabelecem essas conexões. Mas outros que naturalizam o seu interesse pela pesquisa e que não têm um acúmulo dentro desse debate, encontram dificuldades de se localizar. Não é? Hoje, essas coisas são vistas de uma vez só, são acordes, mas antes elas eram vistas separadamente. E, frequentemente, quando nós compreendemos a sua proximidade maior dentro de um universo lógico A ou B, nós temos mais clareza do modo pelo qual nós vamos realizar essa pesquisa. A questão que sempre é feita nessa problematização dos constituintes do interesse, do que se chama objeto ou do que se chama campo da sociologia do conhecimento,
né? É uma pergunta sempre que é feita, é se a gênese social do conhecimento compromete a validade do conhecimento? Podem até anotar. Isso é uma boa questão. A gênese social do conhecimento compromete a validade do conhecimento? E aí você traz para o debate a questão da relatividade do conhecimento, né? A dependência do contexto social e histórico, de qual seria a forma válida do conhecimento, se teria sentido perguntar sobre essa validade, posto que essa validade depende do espaço e do tempo, aquilo que é válido num momento não é outro. O que acontece com a objetividade do conhecimento quando você escancara a gênese social do conhecimento? Né? Isso tem implicações na concepção de verdade do conhecimento ou da relativização dessa verdade a partir de uma determinada forma social? Né? São questões que vão e vêm e que envolvem a discussão do campo científico, a discussão do objeto científico, a discussão da abordagem metodológica desse campo científico, não é? E o resultado, obviamente, né, desses acúmulos. Né? No caso da sociologia, né, se convencionou dizer que a sociologia, para esses autores aqui examinados, especialmente o Lambda, Spinoza, Garcia e Albero, sociologia é o juiz e parte dela mesma. Então, essas questões vão influenciar tanto o contexto social da descoberta como o contexto da validação. Né? Mas fazem parte. Né? São pontos nodais das dimensões internas da ciência e das dimensões externas da ciência. Né? Isso não é por isso que um conhecimento vai parar de ser desenvolvido por conta disso. Não interessa, então, para a evolução do pensamento sociológico nessa esfera, tratar da validade do conhecimento. Eu acho que isso foi uma excelente estratégia, tanto do Max Scheler quanto do Mannheim, e que chega até eu diria, a estrutura social da ciência imerto. Não é? Ou seja, esse é um problema da filosofia da ciência, é um problema da epistemologia. Essas duas disciplinas podem tratar desse núcleo duro do debate da avaliação. Então, durante anos, eu diria, desde o surgimento até posteriormente, após sociologia da ciência, né, a preocupação maior dessa disciplina era estudar os grupos sociais e constituir aquilo que hoje nós compreendemos melhor, uma sociologia mais institucional do conhecimento. É nessa esfera que vai o Robert Merton, é nessa esfera que ele caracteriza o ethos científico, que eu não vou mais falar, nós passamos 2 aulas falando nesse ethos científico, e é nessa esfera que a sociologia encontra legitimidade dentro dos outros campos e de outras disciplinas dela própria, não é? E de disciplinas conexas, né? Do chamado campo interdisciplinar. Então, esse avanço, que é muito grande, né, permitiu a abordagem de uma perspectiva institucional, onde o ordenamento da disciplina, o regramento da disciplina, as fronteiras dessa disciplina dentro das instituições de conhecimento, como as universidades e as instituições de pesquisa, e as normas de institucionalização e de funcionamento. Né? Ou seja, nesse período a gente pode dizer que a sociologia da ciência serviu muito à própria sociologia, a institucionalizar os seus campos de validade. Né? A centralidade, então, dessa disciplina está na identificação da estrutura cultural da ciência. Existe uma estrutura cultural da ciência?
essa estrutura cultural, ela é limitante ou é favorecedora do desenvolvimento da ciência como instituição social? São questões, não é, que são postas desse diálogo. A gente pode dizer que as aproximações desse campo científico no Brasil já chegaram de uma forma bem tardia, mas chegaram. Tem início num trabalho sobre as ciências no Brasil, do Fernando de Azevedo, que teve uma edição em 94, outra edição em 2010, e uma obra muito famosa do Simon Schwartzman, que eles vão pelo um roteiro até certo ponto mannheimiano, mas que se completa com um roteiro mertoniano. Eu diria até que Schwartzman é um discípulo do Merton, não sei se ele aceitaria essa denominação. O centro de preocupação dessas disciplinas no Brasil é a identificação da comunidade científica, os valores da comunidade científica e a cultura da comunidade científica dentro da sociedade brasileira. Então, aqui, talvez porque a disciplina tenha entrado mais tardiamente, todo aquele processo que começa com a lógica da descoberta e que depois passa a discutir a lógica da validação, já tem um foco mais preciso, e em identificar a comunidade científica e não mais os grupos sociais que constituem os intelectuais da ciência, os valores dessa comunidade e o posicionamento dessa comunidade na sociedade. Eu não me lembro se foi na 8ª live que alguém me perguntou se a gente podia viver sem os intelectuais. Eu não vou reproduzir aqui o contexto da pergunta, mas aí eu trouxe para o debate, e o exemplo que essa pessoa, que motivou essa live, fez foi o da China, que a China tinha acabado com os intelectuais, foi o modo da China evoluir e hoje ser uma sociedade, além de muito poderosa, muito rica. E nós mostramos, a partir de uma análise histórica, mertoniana, mas uma análise de um cientista chinês, à luz da própria sociologia da ciência, que não houve eliminação dos intelectuais, houve um reposicionamento dos intelectuais e uma alteração desse posicionamento na estrutura social da ciência. E pasmem, esses intelectuais passaram a ser extremamente valorizados, com uma exigência de um grau de competência enorme, e que eles eram exigidos tanto no ambiente de formação de engenhos e de abordagens dentro do Estado, como nos campos científicos das instituições das próprias universidades. Ou seja, houve toda uma requalificação do intelectual, mas eles não foram eliminados. Pelo contrário, eles foram sobrevalorizados em suas conexões com o Estado e foram sobrevalorizados em suas conexões da China para fora da China e do produto desse diálogo reentrando de novo, nas representações, no ambiente cultural, nos mecanismos de difusão das mudanças estruturais que a China necessitava. Então, os intelectuais foram reposicionados. O Simon Schwartzman já parte do reconhecimento que a comunidade científica brasileira tem o seu advento reconhecido a partir das próprias universidades e que são as universidades que nos socializam nos distintos campos do conhecimento. A nossa profissionalização para o exercício do pensamento, para o exercício da pesquisa, já é uma profissionalização que acompanha o nosso processo de formação na universidade. Como é que você vê a institucionalização dessa comunidade científica do país? Você vê anos depois da criação das próprias universidades.
dos focos que esses intelectuais passam a assumir no interior das universidades. Como é que eles materializam essas informações em publicações, em crescimento de recursos humanos, mestres e doutores, na ampliação dos programas de pós-graduação, nas linhas de pesquisa que esses programas possam desenvolver, ou seja, naquilo que nós vamos chamar depois na usina de ideias, né, promovidas pela pesquisa e nas dinâmicas que essas pesquisas promovem a partir daí. Quais são as correntes teóricas? Quais são os autores? Quais são as obras? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, nós já estamos examinando o campo propriamente dito, não é? Segundo Schwartzman, nesse campo da sociologia da ciência, a grande contribuição inicial foi do marxismo. O marxismo que vai estabelecer a relação entre grupo social e classe social, entre as origens sociais do intelectual e as origens sociais do interesse pela ciência, não é? Mas isso é uma coisa que, de certa forma, vinha a ser sufocada com as necessidades de institucionalização do campo na época do Merton, né? Mas ainda, sobre essa influência do pensamento mais crítico, estão nossas preocupações com a infraestrutura das criações humanas, podem ser heranças dessa tradição, a relação entre ideologia e religião, arte, moral e direito, não é? Ou seja, a análise toda das formas de pensar e do modo pelo qual essas instâncias são vistas, também pode ser originária dessa tradição, não é? O modo pelo qual os modos de sustentação da sociedade preocupam os intelectuais e condicionam determinados temas a serem estudados, não é? E após a institucionalização, não é, essa esfera mais cognitiva, esses produtos intelectuais mais relacionados às filosofias, às ideologias, às doutrinas políticas, não é? Elas são, de certo modo, minimizadas, mas não são minimizadas em importância, mas elas vão aparecer de modo mais entranhado aos fenômenos, aos processos e aos fatos sociais. E eu acredito que esse foi um bom resultado do processo de institucionalização no campo da sociologia do conhecimento propriamente dito. Eu vou dar um salto aqui. Isso se expressa também porque os contextos da ciência mudaram muito, eu já falei, e nós estamos saindo da primeira para a segunda fase das guerras mundiais, né? O que nós estudávamos antes da Primeira Guerra, o que nós passamos a estudar depois da Primeira e da Segunda Guerra. Nós temos preocupações muito diferentes. Num clima de otimismo, nós não tínhamos limites. Num clima de pessimismo, nós vamos estudar mais aplicações. Nós vamos estudar mais impactos. Nós vamos nos preocupar, e aparece daí pela primeira vez, com os limites morais e éticos do desenvolvimento do conhecimento científico. Nós vamos nos preocupar mais nos modos de transmissão dos processos educacionais. Nós vamos nos preocupar mais com o trabalho, mas com as formas sociais do trabalho. Nós vamos nos preocupar mais com esferas de realização de comportamentos sociais, né? Pós-guerra, nas injeções de otimismo para determinados grupos, com a problemática da segurança e da marginalização. Ou seja, os temas ficam mais próximos do cotidiano, ficam mais próximos do dia a dia, ficam mais próximos das preocupações nacionais
ficam mais próximos da gestão social da ciência, se é que eu posso dizer. Ou seja, as especulações, que também continuam a ter o seu lugar, elas passam a ficar menos visíveis. Elas passam mais a serem familiares para determinados grupos de pesquisadores. No modo geral, para os sociólogos, as questões adquirem uma concretude maior. No caso do Brasil, nós já sabemos que a preocupação é com o desenvolvimento, a preocupação com a questão racial, a preocupação é com a problemática da terra, a preocupação maior é com o projeto de realização do Brasil, com a cultura, não é? Com a institucionalidade e com a superação do atraso. Então, isso aí encheu a nossa agenda, eu diria que nas primeiras décadas, né, da nossa institucionalidade como ciência. Então, se antes a ciência era considerada a chave de todo o progresso técnico, tecnológico, ela também continua a ser considerada, só que com outra inflexão. Só que com outra, eu diria assim, com outra agenda de prioridades. Problemas da saúde, da educação, eu já falei, mas especialmente da saúde, um aumento, uma ampliação do bem-estar pelas ciências médicas, uma engenharia sanitária mais precisa e mais efetiva para a contenção de endemias, de epidemias, né? Essas agendas passam, de alguma forma, a ocupar a um espaço mais especulativo e um espaço mais ideológico do debate científico propriamente dito. E uma alteração que foi fundamental no nosso caso foi a alteração da criação de agências. As agências queriam fomentar o nosso desenvolvimento institucional. As agências queriam legitimar o sistema de recompensa e prestígio que eu falei nos primeiros minutos da live, pela aprovação de projetos. Mas as agências queriam instituir uma preocupação constante com a formação de recursos humanos, uma preocupação constante com a pesquisa acadêmica, uma preocupação constante com um padrão de difusão e de intervenção pública na ciência. E eu acho que essa é uma herança instituinte da nossa institucionalidade científica que nós não devemos abrir mão. E que a gente tem visto, né, lá e cá, uma ameaça, né, em relação a esse acúmulo, né, como eu tenho chamado. Então, nós vamos ver se antes as escolhas eram escolhas mais estratégicas, a longo prazo, que tinham a ver também com disputas de poder no ambiente da Guerra Fria, né? A ciência estava mais ligada a setores de consecução de objetivos nacionais militares, de segurança ou de prestígio com a corrida espacial, etc. e tal. Essa agenda vai sendo mudada, não é? Porque os efeitos destrutivos passam a ser muito criticados, não é? E a gente inaugura eu diria, uma reflexão mais angustiante, e eu diria também mais angustiada, sobre as práticas científicas e o poder de realização dos projetos nacionais sobre essa prática científica. O que se torna, eu diria que não só irrelevante, mas acho que não volta mais atrás, não é? É que essa civilização moderna e na sua transição para uma fase mais exagerada da modernidade, ela também passa a se constituir como uma civilização científica e tecnológica. Que as instituições são responsáveis pela condução de um projeto científico e tecnológico. Que a responsabilidade acerca da prática científica e das suas aplicações não estão mais, né, se é que um dia foram, não estão mais vinculadas
a genialidade ou a loucura de um cientista ou de seu grupo, mas elas são responsabilidades coletivas. E isso traz uma enorme alteração, seja na desilusão mais difusa pela sociedade, uma desilusão diante da ciência, eu diria até uma revolta diante da impotência das pessoas comuns diante da ciência, como seja também um otimismo das instituições reguladoras da ciência, porque o poder público passa a cobrar mais no mundo inteiro, não só os resultados da ciência, mas realizar um escrutínio mais específico sobre os programas tecnológicos, qual é a natureza desses programas, sobre os retornos econômicos desses programas, sobre a capacidade de geração de emprego desses programas, os desafios imediatos que esses programas científicos e tecnológicos vão resolver, não é? E quando a sociedade pergunta, ela também pauta. Nós queremos resolutividade maior de problemas sociais, de problemas diante das mudanças estruturais, de problemas da urbanização. Nós queremos soluções mais constantes para a energia do mundo, soluções mais constantes para a saúde, ao mesmo tempo em que se inaugura o debate sobre os limites, né? Não só da ciência, mas do uso e aplicação da ciência no desenvolvimento econômico e sobre os impactos da ciência e tecnologia sobre o meio ambiente. Então, várias obras seminais dessa época vão, de certa forma, marcar a contemporaneidade que nós temos da ciência hoje, as preocupações com a energia nuclear, não é? As causas sociais de determinadas doenças degenerativas produzidas pelo próprio desenvolvimento científico, como câncer, como outras, eu diria, como outras afecções, não é? E que, neste momento, não é? A sociologia do conhecimento científico, agora, não é? Passa a ter inúmeras expressões de teorias, não é? Eu vou falar muito rapidamente, eu vou retomar essas teorias depois, né? Uma que a gente pode dizer inaugural como matriz teórica dessa contemporaneidade da sociologia da ciência, que é a Escola de Edimburgo, né? Que eu trouxe algumas obras do David Bloor, do Barnes, e de outros, né? O objetivo dessa perspectiva teórica é isolar essas leituras mais externas da ciência, não é? E se dedicar mais ao campo interno da ciência. E nós vamos tratar sobre isso na próxima live. A outra é a escola que nós chamamos a Escola de Bar, que também é outra perspectiva muito importante, e ela tem um foco no saber fazer, nos saberes tácitos do cientista. Ela se dedica a observar mais o não codificado, ou seja, é uma outra abordagem, é uma outra perspectiva da ciência, e que vai privilegiar os dados observáveis, e só eles, não é, parecem ter mais interesse nesse tipo de abordagem. A terceira contribuição é na etnografia da ciência, também muito conhecida como Escola de Paris. Ela é embasada em todas essas abordagens, que eu acho que tem uma simpatia muito grande pelo público brasileiro, do Michel Calon e do Bruno Latour, e que são provenientes, apesar do mesmo tronco, né, da Escola de Edimburgo, mas eles se subdividem depois numa outra linhagem intelectual, vamos dizer assim, onde a teoria do ator-rede, da construção de consensos e da ciência em ação passa a ser, eu diria, uma preocupação
mais disseminada da sociologia da ciência. Por fim, eu diria que tem uma outra abordagem, e nós vamos na próxima live ver se abordamos pelo menos essas matriciais mais importantes, não é? Que é liderada pela Norcetina, pelo Rochman, não é? Mas que propõe um outro enfoque, um enfoque transepistêmico, né? Onde essa classificação de científico e do não científico é colocada de lado. Mas é colocada de lado num propósito de ampliar o diálogo com o processo de produção do conhecimento, que se aproxima um pouco de um encontro de saberes, que tem uma inspiração, ora, né, de Morin e ora no Mafezoli, e que é muito interessante, especialmente para os novos pesquisadores, que forçam sempre as fronteiras, e esse modo de forçar a ampliação de fronteiras finda instituindo uma nova capacidade de dialogar dentro dessa esfera, dentro desse campo, que é um campo maravilhoso e muito envolvente, não é? Nesse mini curso que nós começamos hoje, do que eu estou chamando de Sociologia da Ciência. Muito obrigada. Nós voltamos na próxima live.